Estamos de volta com o programa Vida e Saúde na TV, visitando hoje a Clínica Amato, uma belíssima clínica com excelente estrutura para todas as especialidades. Estou ao lado do Dr. Alexandre Amato, especialista em cirurgia vascular e endovascular. Tudo bem, doutor? Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite novamente. Nós que agradecemos, podemos acompanhar um pouquinho do trabalho da clínica. A clínica é linda, nós vamos estar mostrando imagens, o telespectador vai ter a oportunidade de ver imagens e nós vamos esclarecer algumas dúvidas com o doutor. Muito obrigado, estou aqui à disposição. Doutor, toda veia aparente nas pernas é uma veia varicosa? Bom, em primeiro lugar eu tenho que definir o que é uma veia varicosa. Uma veia varicosa é uma veia tortuosa, dilatada, visível a olho nu em membros inferiores. Então, existem veias que são aparentes, veias retilíneas, veias que não estão dilatadas, e essas veias não são veias varicosas, não são varizes. São veias normais que estão aparecendo. Nada demais. E quais são as causas mais comuns das varizes, doutor? Bom, existem dois tipos de varizes. Existem varizes primárias e varizes secundárias. Varizes primárias são aquelas que existe uma hereditariedade. Se a gente procura, a gente vai encontrar um pai, mãe, alguém na família com varizes. Quanto às varizes secundárias, elas são decorrentes de alguma outra doença. Então, o paciente ele ou teve uma trombose e depois de alguns anos ele apresentou essas varizes, ou então ele teve um trauma e desse trauma, em decorrência, uma fístula arteriovenosa ou algum outro problema e acabou evoluindo com o aparecimento dessas varizes. Então, na população em geral, o mais frequente, o mais prevalente são as varizes primárias, são as varizes hereditárias. E quais são as principais complicações decorrentes da varizes? Bom, vamos pensar um pouquinho na evolução natural das varizes, né? Então, o que pode acontecer com quem tem essas veias varicosas? Essas veias varicosas elas podem evoluir principalmente para os sintomas, né? O paciente pode começar a sentir dor, começar a sentir uma sensação de peso, de cansaço, um inchaço nas pernas no final do dia. Posteriormente, pode apresentar manchas também. Essas manchas, por exemplo, a dermatite ocre é em decorrência da insuficiência venosa. Outras lesões de pele subcutânea, como eczema, a atrofia alba, que seria uma atrofia da pele. Existem várias lesões decorrentes dessa insuficiência venosa. E se não houver o tratamento, isso pode evoluir para situações mais graves, como por exemplo a úlcera venosa. A úlcera venosa são feridas grandes, de longa data, muito frequentemente, que ocorrem por causa da insuficiência venosa. Então esse é o caso mais grave das varizes. Não quer dizer que todo mundo vai evoluir dessa maneira se não tiver tratamento. Muitas pessoas ficam estacionadas na mesma fase a vida toda. Então, e não existe um exame que eu possa fazer que garanta, essa pessoa vai ter uma evolução ruim ou essa pessoa vai ficar assim a vida toda. Então, é sempre bom passar com o especialista, com o seu médico e conversar com ele sobre as possibilidades de tratamento. Doutor, uma dúvida muito comum é se o anticoncepcional provoca varizes. Isso é verdade? Bom, o anticoncepcional ele é um fator desencadeante de varizes. A questão é, gravidez também é um fator desencadeante de varizes. Então, eu não posso proibir o uso do anticoncepcional porque a gravidez também é uma causa de varizes. Então, ou pelo menos um fator de piora de varizes. Então,
desde que seja usado com parcimônia, com acompanhamento médico, e esteja sempre atenta, né? Veja se está aparecendo mais vaso, se não está. Isso é muito pessoal de cada pessoa, de paciente para paciente. Então, isso tem que ser discutido com o seu médico, com as possibilidades de anticoncepção. Doutor, e após a cirurgia, as varizes podem voltar? Bom, essa é uma pergunta muito frequente. Costumam perguntar também por que eu vou operar se no futuro pode ser necessária uma nova cirurgia. Bom, com relação a varizes, o tratamento que existe hoje é para consequência das varizes e não para causa. A causa não existe tratamento, a doença venosa continua existindo. O que nós tratamos são as veias que no momento estão doentes. Então, no futuro, pode acontecer de uma veia que está saudável hoje ficar doente. Então, e não tem sentido retirar todas as veias, inclusive as veias saudáveis, numa primeira cirurgia. Então, sim, quem foi submetido a uma cirurgia de varizes pode necessitar de uma cirurgia no futuro. O índice não é tão alto, é em torno de 30%, dependendo dos estudos. Então, isso não é também uma contraindicação para a cirurgia, né? Ninguém vai falar, não vou operar porque pode ser que no futuro eu tenha que operar de novo. Se não operar agora, no futuro a cirurgia será maior do que se não fizer nada hoje. Então, quem operou de varizes pode necessitar de uma nova cirurgia? Pode. Isso é natural, não é erro do médico, não é problema do paciente, isso é evolução natural da doença. Doutor, e como prevenir as varizes? Bom, em primeiro lugar, eu sugiro conversar com o seu médico, né? Saber se você já tem, não tem, se precisa fazer alguma coisa específica ou não. Para quem tem já doença venosa, mesmo que num grau menor, as orientações podem ser um pouquinho diferentes, né? O que eu sugiro é manter um corpo saudável, não ganhar muito peso, né? Exercício físico. Algumas pessoas acham que o exercício físico causa varizes, porque estava muito sedentário, aí começou a fazer academia e começou a notar que estão aparecendo veias. Não é o exercício que está causando essas veias já estavam lá. Talvez a perda do tecido adiposo deixe essas veias um pouquinho mais aparentes. Então elas podem ficar mais visíveis, mas não quer dizer que elas não estavam lá antes. Não foi o exercício que causou essas varizes. Então não é contraindicação fazer exercício físico. Exercício físico é bom, manter-se dentro do peso, principalmente, né? Quanto maior o peso, maior a possibilidade de ter varizes, né? Não usar salto alto, manter uma vida saudável e é isso que eu posso orientar. O fumo também, né, doutor? Acho que prejudica ou não? O fumo eu oriento a todo paciente parar de fumar, né? Porque não só por causa das varizes, né? Tem muitos problemas e problemas vasculares e vasculares graves, né? Pode não ser um dos principais problemas ou um problema grande para varizes, mas, por exemplo, para doenças arteriais é muito importante. Então, o tabagismo é um fator de doença grave. Então, é bom sempre todo mundo parar de fumar. Nós estamos vendo na sociedade nossa que a prevalência do fumo está diminuindo, isso é muito bom. E eu só tenho a incentivar isso. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Programa Vida e Saúde na TV, informação com responsabilidade para você. Continuidade ao nosso programa, estou com a doutora Marisa, que vai falar sobre a filosofia de trabalho da clínica. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você?
Muito bem, obrigada por nos receber aqui na sua clínica. Muito bonita, por sinal. Muito obrigada. A nossa intenção é que fique um lugar bem aconchegante mesmo. E ficou realmente, doutora, ficou de fato. Doutora, conta um pouquinho pra gente, para o nosso público, qual é a filosofia de trabalho, um pouco da equipe que trabalha aqui junto à clínica. Bom, a clínica tem o nome da família, né? Que é Amato. Amato é o nome do meu marido. E nós somos uma família de médicos. Então, o meu marido é o professor Dr. Salvador Amato, que é cirurgião vascular, e ele que então deu origem a esse nome. Eu sou cardiologista e nós temos 3 filhos médicos. O Dr. Alexandre, que já falou com vocês, é cirurgião vascular e endovascular. O Dr. Marcelo Amato, que é neurocirurgião e especialista em cirurgia de coluna. Temos o Fernando Amato, que é cirurgião, mas ainda não está conosco, porque ainda está em fase de treinamento na residência médica. Temos 2 noras, que também são médicas, a doutora Juliana, que também já falou com vocês a respeito de infertilidade, e a doutora Flávia, que é otorrinolaringologista. Além disso, essa clínica também conta com a participação de alguns médicos que são muito próximos, amigos e que estão conosco há vários anos. Nós temos o Dr. Marcos Galan, que é geriatra e clínico geral, a doutora Isabela, que é endocrinologista, o Dr. Cássio, que é cirurgião geral e proctologista, e temos também dermatologia com a doutora Alexandra Zacharkiewicz. Doutora, conta pra gente quais são as vantagens para o nosso telespectador em ter uma clínica multidisciplinar, uma clínica tão integrada, com todas as especialidades à disposição deles. Bom, o atendimento multidisciplinar é muito interessante e é muito útil porque ele agiliza o atendimento de um modo geral. Na clínica, o paciente entrando aqui, ele tem um prontuário único que todos os médicos têm acesso. E isso facilita muito para o paciente, porque ele não precisa se preocupar em trazer exames, em trazer laudos de outros médicos, em trazer receitas. E para o médico também, ele não precisa adivinhar qual é aquele remédio azulzinho, redondo, que o paciente sempre esquece o nome, não traz a receita e fica difícil, porque temos tudo no mesmo prontuário. E, além disso, não há necessidade de ficar repetindo vários exames que muitas vezes a gente acaba fazendo por aí, porque eles estão todos disponíveis. Então, quando um paciente veio encaminhado de uma outra especialidade, nós já temos ali todos os exames que ele já realizou e não precisa fazer novamente. Isso facilita muito para o médico que está atendendo, porque ele pula algumas etapas e, além disso, ele também já tem a opinião de um outro especialista. Porque muitas vezes, por exemplo, um paciente chega no cardiologista com um formigamento no braço direito e, descartada qualquer doença cardiológica, ele sendo encaminhado para o neurocirurgião, por exemplo, fica fácil do neurocirurgião saber em que pé que está o andamento das hipóteses diagnósticas desse tratamento. Da mesma maneira, um paciente que vai se submeter a uma cirurgia arterial dos membros inferiores, ele muito frequentemente tem doença no coração. A mesma doença que levou ao problema nas pernas também pode estar comprometendo o coração. E uma avaliação pré-operatória é extremamente importante para esse paciente e fica muito mais fácil isso no mesmo lugar, no mesmo prontuário, com os médicos podendo conversar entre si, tendo a facilidade de conversar assim com certa frequência. Nós fazemos aqui na clínica, de rotina, reuniões científicas, onde nós nos atualizamos, cada um fala um pouco da sua área, o que tem de mais moderno, e onde também nós aproveitamos para discutir alguns casos de pacientes que fazem o seu atendimento com diversos médicos. E isso é extremamente proveitoso para o paciente e
e para o médico também, porque ele se sente confortável, ele já tem ali a opinião, quando ele precisa, de um especialista, ali muito fácil. Então, eu acho que o atendimento multidisciplinar aqui e familiar, ele tem muito a oferecer. Doutora, muito obrigada por nos receber aqui na clínica. A clínica realmente, de fato, é muito bonita. Parabéns pelo trabalho que a doutora desenvolve aqui com toda a sua equipe e até o nosso próximo programa. Muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês utilizem o nosso site, que deve estar mencionado aqui. Obrigada. Programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você.